Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu me chamo professora Jandira e serei eu a responsável por ministrar a disciplina de Lógica para a Computação para vocês. Beleza. Nós teremos a nossa aula ao vivo, no nosso horário de nossa aula, e como vocês já sabem, essa aula ficará gravada para vocês, que tratará sobre o conteúdo sobre o livro didático de vocês, tá certo? Então eu espero que seja um bom início de disciplina para vocês, um bom começo, e qualquer coisa estarei sempre à disposição para ajudá-los da melhor forma possível. Essa disciplina de lógica, e primeiramente iremos iniciar com proposições lógicas, ela é uma disciplina muito interessante, para mim principalmente. Eu sou formado em matemática e engenharia e acredito que a disciplina de lógica, na parte de programação, ela é essencial, porque é através da lógica que a gente começa a construir o nosso pensamento matemático. Para iniciarmos nossa aula, eu trouxe uma frase de Henry Ford que fala o seguinte: o insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar com mais inteligência. Eu amo essa frase, Então, significa que se você erra, se você não consegue fazer alguma coisa, então você vai ter mais uma oportunidade para fazer melhor do que você fez, Nessa aula de hoje, nós veremos a parte de proposições, conectivos, tautologia e contradições, equivalências lógicas, método dedutivo e quantificadores e predicados, certo? Alguma desses conteúdos vocês já viram dentro da aula conceitual de vocês, mas algum deles eu vou passar bem brevemente para dar uma recordada, e o outro eu vou me aprofundar mais, que será mais específico do livro didático mesmo de vocês, beleza? Então, primeiro a gente começa falando um pouco sobre o que é uma proposição. Então, uma proposição, na verdade, ela é um enunciado que no nosso caso, a gente vai conseguir traduzir através de símbolos matemáticos, certo? E essa proposição, ela será um enunciado que ele será passível de adotar determinadas condições, verdadeiro, falso ou indeterminado. Ou não vou conseguir chegar a resultado nenhum, Porque às vezes acontece, certo? Por exemplo, carro perigoso. Essa é uma proposição, Nós iremos ver um pouco mais para frente como se aplica. Então, é uma proposição. Beleza, simples. Maria gosta de matemática e Pedro de português. Também é uma outra proposição. Nesse caso aqui, é uma proposição composta, porque é formada por duas proposições simples, Maria gosta de matemática e Pedro gosta de português. Mas continuam sendo proposições. Como eu havia dito, a simples nós iremos encontrar somente uma frase simples. Parece redundante, mas de fato Vou à praia. Pronto, não tem mais nada nisso aí. Não tem nada a acrescentar, não tem nada que eu consiga achar equívoco, nessa frase. Então, a bola é redonda. Também não tem mais nada. Não fala cor, não fala absolutamente nada, Somente que ela é redonda. Agora, quando nós teremos proposições compostas, então, como o próprio nome diz, ela vai ser formada basicamente por mais de uma proposição simples. No caso,
O balde é de plástico ou é de metal. Vejam que já nesse caso, já me abre o meu leque para ter uma outra possibilidade. Ou ele é de plástico ou ele é de metal, né? Então, nesse caso aqui, eu já posso chutar uma. Ele é de plástico. Ele é de metal, né? Outra, vou à praia ou vou ao clube. Então, eu tenho duas opções aí. Então, ou eu vou à praia ou vou ao clube, certo? Então, essas proposições, como é que iremos conectá-las? Como é que iremos juntá-las? Uma proposição composta, ela é conectada com o conectivo, né? Eu vou ter lá os nossos conectivos, que irão juntar uma proposição simples com uma outra simples, e isso vai virar uma proposição composta, certo? E quais são os nossos conectivos que iremos utilizar ou mais utilizar? Não, que é o tio, e, que é esse chapeuzinho, ou é o Vzinho, se, então, que é o nosso condicional, né? Se e somente se, que é o nosso bicondicional, ou, que é a disjunção exclusiva. Tá? Esses serão os nossos conectivos que iremos utilizar nos nossos exercícios. Antes de eu falar de conectivos, primeiramente, quando tivermos proposições lógicas que queremos provar se elas são verdadeiras ou falsas, dependendo da sua condição, nós iremos criar uma tabela chamada tabela verdade. O que é uma tabela? Tabela é uma tabela aquela mesma do Excel. Tabela verdade, por quê? Porque através dela eu vou conseguir traduzir aquela minha frase que supostamente está ocorrendo, e eu vou conseguir dar valores para ela, verdadeiro ou falso. E nós teremos o que? Tem no livro de vocês os conectivos, o que acontece com esses conectivos, o que dá quando VV, VF, FF, tudo certinho, né? Então vamos ver como isso se aplica. Primeiro, a gente vê o conectivo da conjunção, que é o conectivo E. Então, eu vou à praia e vou ao cinema, tá certo? Então, é o conectivo E. Então, nesse caso aqui, vejam como o português e a matemática andam junto nesse caso, né? Vou à praia e vou ao cinema. Ora, vamos pensar. Se eu falo vou à praia e vou ao cinema, no caso, vamos supor que a gente more com a mãe, né? Mãe é muito assim, filho, onde você vai? Mãe, eu vou à praia e vou ao cinema, beleza? Então ela vai imaginar que você vai à praia e vai ao cinema, que vai nos dois casos, certo? Agora vamos pensar o seguinte, você como filho saiu de casa, tudo certo, tudo bonitinho, e você foi à praia, vamos supor, vamos traduzir essa proposição vou à praia como P, e esse vou ao cinema como o quê? Para que isso, professora? Nada. Simplesmente para não ter que ficar escrevendo toda vez vou à praia, né, que eu chamei de P, e, que é o símbolo do nosso conectivo, ao cinema, vou ao cinema. Para não ter que ficar escrevendo, né? Então eu abrevio isso. Vejam, meu nome é Jandira e usualmente meus amigos me chamam de Jande ou Dira, né? A abreviação de algo para não ficar tão grande, tão extenso. Beleza. Então, vamos supor que lá, vou à praia é o nosso P e vou ao cinema é o nosso Q. Legal? Agora vamos supor que eu saí de casa, fui à praia e fui ao cinema. Então, beleza, ó. Falei a verdade. Estou sendo verdadeiro com a minha mãe, né? Vamos supor que no caso vou à praia e acontece um imprevisto e não vou ao cinema. Então eu menti. Se eu mentir, essa afirmação para mim, essa tradução vai ser falso, né? Então vamos imaginar que eu não fui à praia, mas fui ao cinema. Também menti, que eu falei que eu ia nos dois, né? E eu não fui nenhum dos dois. Também menti, pior ainda. Aí também é falso. Então, qual é a ideia, né, da lógica? A lógica, ela assume que uma proposição ela vai ter
somente um resultado, seja ele verdadeiro, seja ele falso. Eu não vou conseguir ter mais de um resultado dentro de um mesmo contexto. Ou seja, eu sou Jandira. Eu sou Jandira e não posso ser Maria, né? Eu tenho meu CPF, eu tenho minha identidade, eu tenho meu registro de nascimento, tudo que comprova que eu sou Jandira. Então, isso para a lógica, dentro da lógica, eu sou a Jandira e não tenho nenhum questionamento a respeito. Qualquer coisa que eles falarem diferente disso é mentira, é falso, tá certo? Então é isso que a gente está interessado em fazer aqui dentro da disciplina de lógica. Pegar frases, pegar proposições e traduzir essas proposições de forma com que consigamos definir se elas são verdadeiras ou falsas, certo? Não esquecendo, tá? Quando eu tenho duas proposições, e às vezes vai acontecer casos de termos mais, ter A, B como a proposição A e a B, A, B, C, D e várias outras proposições, né? Como que a gente começa a criar essa tabela? Primeiramente, precisamos descobrir o número de linhas. Como que a gente descobre o número de linhas dessa tabela? Nós temos a equação que é 2 elevado a n, onde n é o número de proposições. Nesse caso, eu tenho duas proposições. Então, eu vou ter 2 elevado a 2, eu vou ter uma tabela, quando eu for criar, de 4 linhas. Tá, Pro? E a coluna? Calma, a coluna a gente já vai entender como funciona, mas primeiramente entendemos a linha, né? Aqui nesse caso, também temos duas proposições. Então, 2 elevado a 2, 4 linhas, certo? Também. Aqui nesse caso, eu já mudei o meu conectivo. Eu não estou mais e, né? Eu vou a esse e esse. Agora eu estou com um ou. Veja que muda a minha situação. Vou à praia ou vou ao cinema. Então vamos pensar na mesma situação lá, né? Mãe, vou à praia ou vou ao cinema? Beleza. Então vamos supor que no dia eu fui na praia e ao cinema. Beleza, falei a verdade. Por quê? Porque eu falei que eu ia à praia ou ao cinema. Se eu quiser ir nos dois, tudo bem. Não tem problema, certo? Fui só para a praia e não fui para o cinema. Verdadeiro também, né? Falei que eu ia em um ou em outro. Não falei que eu ia em qual? Falei que ia em um e outro. Nesse caso aqui é a mesma coisa, né? Fui somente à praia e não fui... ao cinema e não fui à praia. E daí, não fui nenhum dos dois. Aí eu menti. Porque eu falei que eu ia em um ou em outro. Ou nos dois, né? Tanto faz. Mas se eu não fui nenhum, aí eu menti. Aí vira falso. Onde que eu quero chegar com isso? É que vocês entendam que aquelas tabelinhas que vocês veem no livro didático de vocês, elas não foram criadas do acaso. Elas têm um significado, né? Aí, quando vocês observarem a conjunção, você vai ter VFFF, que é o que vem no livro de vocês. Para ou, eu vou ter VVVF, tá? Então, ou seja, cada conectivo ela tem uma noção, ela tem um significado para ter lá no final F ou V. Futuramente, eu quero gravar, posso? Pode, não tem problema. Mas que vocês entendam que aqueles conectivos eles têm significado sim. E aquelas tabelas lá não surgiram do nada. E agora quando a gente fala de junção exclusiva, vejam que eu já mudei novamente a minha condição. Ou vou à praia ou vou ao cinema. Ou vou em um ou em outro, né? Ou eu te dou meu cartão ou eu te dou dinheiro. Eu não vou te dar os dois. Dá para entender? Então, ou eu te dou um ou eu te dou outro. Então, vejam que quando acontece os dois, é uma proposição falsa. Porque ou eu vou em um ou ao cinema. Se eu fui nos dois, fica falso. Ou se eu também não fui e nenhum dos dois, também é falso. Porque ou vou em um ou em outro, né? Agora vejam.
Ou te dou o cartão ou dinheiro. Te dei dinheiro. Verdadeiro. Te dei cartão. Verdadeiro também, né? A disjunção exclusiva. Condicional. A condicional ela me dá uma condição. Se vou à praia, então vou ao cinema. Mas vejam, só será verdadeiro se for à praia, então aí sim eu irei ao cinema. Tá certo? Então vejam, se eu for à praia, se acontecer de eu ir à praia, então eu também vou ao cinema. Eu vou ao cinema, certo? Então aqui, ó, fui à praia e fui ao cinema, então verdadeiro. Mas aí vamos pensar se eu fui à praia e não fui ao cinema. E é falso, né? Se eu fui à praia, eu teria que ir ao cinema e eu não fui. Aí é falso. Então aí, se eu não fui na praia, se eu não fui à praia, então é verdadeiro. A minha condição era que se eu fosse à praia, eu iria ao cinema. Mas, como eu não fui, então tá tudo bem. Zero relógio, né? Zero a vida. E aí, aqui, ó, falso, mesmo conceito. Não fui à praia, mas também não fui ao cinema. Então, beleza, tanto faz. A bicondicional, ela é uma condição que ela só acontece se e somente se a outra acontecer. Então, vou à praia se e somente se eu vou ao cinema. Então, veja que só vai acontecer uma se e somente se a outra acontecer. Essa é a mais fácil, porque só será verdadeiro quando os dois acontecerem ao mesmo tempo. Ela é bicondicional, ela tem que ter duas condições para ela ser verdadeira, senão ela é falsa, tá bom? E por último, e a mais fácil, né, é a negação. O que é? Traduz o verdadeiro para falso e o falso para verdadeiro. Legal? Só isso é a mais fácil nesse caso, né? Então vamos ver um exemplo como a gente traduz numa tabela verdade. Nesse caso, determinar a tabela verdade para A, implicando aqui, que é isso aqui, pro? Que é isso? Qual é essa conjunção aqui? Vamos ver? Vamos lá no início? Vamos lembrar aqui, ó. Quando eu tenho a setinha, eu tenho uma condição. E a condição é o quê? Se vou em um, então vou em outro. Beleza, então vamos ler isso aqui, ó. A, se, esse aqui é a condição, então, né? Se A, então B e C, certo? Até então a gente não sabe quem são essas proposições, mas eu sei que se A, então B e C, tá? Então vamos supor, se A for vou à praia, então vou ao cinema, e vou tomar sorvete, tá bom? Essa é a condicional minha. Se vou à praia, então vou ao cinema e tomar sorvete. Beleza. Vamos ver quantas linhas que eu vou ter nessa nossa tabela? 2. Nesse caso agora eu tenho 3 condições. Ir à praia, ir ao cinema e tomar sorvete. A, B, C. Então aqui eu vou ter 2 elevado a 3, vou ter 8 linhas na minha tabela. Ok, vamos lá. Como que a gente começa a definir essa tabela? Sei que eu vou ter 8 linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas. Tá, como que a gente começa? Macete para vocês guardarem para a vida. No caso ali vai A, B, C, né? Então eu vou ter cada coluna para uma proposição. A, B, C. Ok? A, B, C. Ótimo. Então a primeira coluna, a coluna A, eu vou ter o seguinte. Sempre façam o seguinte. Tenho 8 linhas, então metade será verdadeira e metade falsa. Tá certo? Então, a primeira coluna sempre optam por ter a metade verdadeira e metade falsa. Se eu começar com falso, tem problema? Não. Metade falso, depois metade verdadeira. Deixa eu ver uma outra opção.
no caso aqui, é sempre dividir metade para verdadeiro e metade para falso, tá? Para a primeira coluna. A segunda coluna, que nesse caso vai ocupar pelo B, eu sempre vou ter o quê? A metade da metade anterior. É sempre assim agora, daqui para frente. A metade da anterior coluna, da coluna anterior. Vamos melhorar, né? A metade da coluna anterior. Então, vejam. Se a coluna anterior tinha 4 verdadeiro começando, agora na coluna B eu vou ter metade. Que é o quê? 4 dividido por 2, 2 verdadeiro começando. Então, vai ser o quê? 2 verdadeiro, 2 falso. 2 verdadeiro, 2 falso. Terceira coluna, eu vou ter a metade da coluna anterior. Então, se eu tinha 2 verdadeiros, a metade de 2 é 1. Então, a coluna C, eu vou ter um verdadeiro, um falso. Verdadeiro, um falso. Verdadeiro, um falso. E vou completando até chegar às minhas 8 linhas, certo? E aí, eu fecho a coluna A, B, C. Tá aqui, que são as minhas proposições, né? Então, aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou separar em 2 grupos para eu analisar. Outra dica, sempre optam por deixar o parêntese junto, né? Porque o parêntese junto significa que aquelas duas coisas vão acontecer ao mesmo tempo. Então, eu vou colocar uma coluna aqui só para o B e C, tá? Que é para esse parêntese, e depois dessa coluna eu analiso o A, então essa coluna B e C, tá certo? Isso aqui que eram 2 coisas para mim, vai acabar virando uma coisa só. Aí eu vou ter A, então, vamos chamar isso de D, só para a gente entender. A, então D. Pronto, agora ficou simples para eu analisar, né? Isso aqui é difícil. Então B e C. Como que eu vou saber qual vai ser primeiro que eu vou analisar, né? Vai ser A e B e depois A e C? Fica esquisito, né? Então, a gente sempre tenta simplificar isso aqui. B e C, como que é? O E só é verdadeiro quando acontecem os dois, né? Os dois sendo verdadeiros. Então, aqui, ó, V, F, VF, VF, então vai ser F. F, V, então é F. F, F, é F. Só é verdadeiro o E quando os dois forem verdadeiros. Então, aqui, ó, verdadeiro, tá aqui. F, F, F. Veja que é fácil, muito fácil, né? Agora, eu vou analisar o quê? A coluna A, como eu havia dito, né? E essa coluna resultante aqui. Certo? Então, aqui vai ser o quê? Vai ser a condicional. A, se A, então, essa aqui. Beleza? Então, se acontecer A, então vai acontecer a outra. Quando que vai ser falso? Quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, aí vai ser falso. Tá. Então, aqui, ó. Verdadeiro. A primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Então, aqui é falso. Aqui, A também é falso, né? Aqui também é falso. E aqui? E tudo F depois, né? F eu não tenho problema. O que eu tenho problema é com V. Não posso ser V depois F, né? Então, verdadeiro, 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 verdadeiro. E aí a gente chega na conclusão final, né? Quais são as opções que tornarão essa condição verdadeira? Quando estiver acontecendo A no A, né? E no B e C ao mesmo tempo, aí eu vou ter verdadeiro. Quando tiver não acontecer no A, mas acontecer no B e C. Quando não acontecer no A e também não acontecer no B e C. E aqui também é a mesma coisa, certo? E aí eu vou ser verdadeiro. Tá certo? E daí, qual é a aplicação? A aplicação é o que vocês vão ver no mapa. Eu posso substituir esse VF por um I0, por organizações binárias. E aí eu traduzi o verdadeiro como 1 e o falso como 0. Veja que é a mesma cara, né? Só que ao invés de eu usar VF, eu uso um I0. É uma aplicação para mim dentro de circuitos, que é o que vocês vão ver no mapa. Um outro exemplo
Aqui eu vou ter P ou não Q. Quando eu tiver uma negativa, gente, dica, tá? Primeira coisa que vocês façam, antes de fazer P ou não Q, faça a negativa, faça a coluna da negativa, tá? E é isso que eu vou fazer. Então, eu tenho duas preposições, né? Então, vai ser 2 elevado a 2, 4 linhas. Tá aqui. Certo? Aí, eu vou ter P ou não Q. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o não Q. Certo? Então, como que a gente começa a tabela? Novamente, metade verdadeiro, metade falso. E a próxima coluna é a metade do anterior. Se eu tinha 2 verdadeiros, agora eu vou ter um verdadeiro e um falso. Verdadeiro e um falso, tá? Como que fica a negativa do não Q? Se é V, vira F. Se é F, vira V. Simples, né? Ok. Agora, eu vou analisar o quê? Eu vou analisar P ou não Q. Essa coluna que é P ou essa aqui. O ou só é falso quando os dois forem falsos. Então, eu vou ter V, F, V, 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 F, 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 né? Aqui é falso. E F, V, V, certo? Um outro exemplo, e esse eu deixo para vocês fazerem depois, tá? Tá resolvido e eu deixo para vocês tentarem fazer sozinhos e depois conferirem o resultado. Esse aqui é um outro exemplo, tá, gente? Que no caso eu estou usando uma negativa, só que escrita de forma diferente. Eu posso ter o tio na frente ou esse símbolozinho aqui. Também significa negativa, tá? Pro, esse aí tem muita coisa. Não tem, não. Vamos por partes. Quantos elementos eu tenho? P1, R2, Q3. Então, eu vou ter 2 elevado a 3, 8 linhas. Ok, 8 linhas. Agora, vamos ir para aquela parte que eu expliquei para vocês. Separar o que está dentro do parênteses em uma coluna só. Então, eu vou ter uma coluna para P, então R, e outra coluna para Q ou não R, tá? Tá aqui. Separa o que está dentro do parêntese. Beleza. E outra coluna, como eu falei para vocês, para negativa. E aí eu vou analisando caso a caso para depois concluir a minha... chegar na conclusão final, né? Que é P, então R, C e somente C, Q ou não R, tá? Essa é a nossa proposição, beleza? Então, o não R tá aqui, tá? Primeiro eu faço P, então R, depois Q ou Q, tá aqui, ó. Q ou não R, tá aqui. E depois, aí eu faço C, somente C, essa coluna aqui. Vejam que ficou uma coluna certinho, ó, para esse primeiro elemento. E uma outra coluna para esse meu segundo elemento, né? E agora eu aplico a bicondicional nessas duas colunas. A bicondicional só é verdadeira se os dois forem iguais, não é isso? Então, aqui só vai ser verdadeira aqui, aqui não, aqui não, aqui não, aqui, aqui, aqui não e aqui, tá? Certo? Então, vejam que é fácil. Então, outra forma que às vezes o livro, em alguns livros pode acontecer para vocês, pode mostrar para vocês, é de que ele analisa elemento individual, tá vendo? 1, 2, 3, individual, cada um elemento. Ele não analisa em grupos, analisa cada um elemento individual. Eu acho mais difícil, tá? Por quê? Porque você tem que numerar as colunas e daí depois ir trabalhando quais colunas você fez. Então, vejo que essa coluna aqui, eu peguei a coluna 1 com a 2,
né? 1, 2, aí eu tenho a 3. Essa aqui é o resultado minha 3. Essa coluna aqui, eu estou pegando essa coluna 1, certo? Com essa coluna 2 e eu vou ter essa coluna 4. Então, você vai numerando as colunas. Então, eu acho ela mais chatinha de mexer, tá bom? E aí, dentro desse conceito de tabela verdade, eu vou ter duas coisas chamadas tautologia ou contradições. O que é tautologia? Os dois, eles são opostos. A tautologia é quando nós iremos fazer a tabela verdade e todos os resultados finais, ou seja, toda a minha conclusão, for verdadeira. E a contradição é o oposto, quando toda a minha solução final ou o meu resultado final for falso. Aí é uma contradição, tá bom? Então, esse exemplo aqui, por exemplo, é um exemplo de tautologia, onde eu vou ter lá minhas combinações e tudo, né? E o meu resultado final é todo verdadeiro. Aí eu vou ter uma tautologia. Desculpa, gente. E nesse caso aqui, eu vou ter uma contradição, que é o quê? Vou fazer a nossa análise e no final vai ser tudo falso, tá bom? Essa tabela de equivalências lógicas tem um exercício que é o exercício material extra 1, que é o mesmo que vocês vão utilizar para o mapa de vocês, com essas equivalências lógicas todas resolvidas. Então, é uma forma de vocês estarem treinando aí a tabela verdade. Mas o que ela diz, né? Ela tem algumas coisas que a gente usa bastante. A comutatividade entre as operações lógicas, associatividade, distributiva. Tem a negação. E o que é a negação? Vou fazer essa aqui agora com vocês, né? E também tem, por exemplo, a lei da dupla negação. O que é dupla negação? Eu nego e depois eu nego novamente. O que é isso, Pro? É como se eu tivesse assim, eu não gosto de açúcar. Isso dentro da matemática, o não é dupla negativa, né? E isso torna verdadeiro, por incrível que pareça. Vejam, esta moto não é de ninguém. Ela não pode ser de ninguém, entende? Então, esta moto não é de ninguém. Ela é de alguém. Claro que ela é de alguém. Então, esta moto é de alguém. Ela tem que ser de alguém. Então, é dupla negação. O que é a dupla negação, né? Por exemplo, se eu tenho a coluna P, V, V, F, F. Eu faço a primeira negativa. Então, nego aqui, né? F, F, V, V. E depois, se eu negar novamente, ou seja, se eu negar o que já está negado, vira V, V, F, F. O que isso quer dizer? Ó, veja que eu voltei à mesma coluna inicial. Então, quando eu nego uma negativa, é como se um não anulasse o outro. Isso vira uma positiva. Essa é muito importante, a lei de De Morgan. A de De Morgan aparece em vários concursos, em vários exercícios, trabalhando essa lei. O que é essa lei? Fala que se eu tiver uma negativa de um P ou Q, é equivalente. Esse símbolozinho se chama equivalente, tá bom? Então, é equivalente, é a mesma coisa se eu disser não P e não Q. Não faz muito sentido assim, né? Mas faz sim. Por exemplo, eu gosto de andar de moto, é minha primeira proposição. Tenho moto, né? Então, o que isso quer dizer? Eu gosto de andar de moto ou tenho moto, né? A negativa disso ficaria: eu não gosto de andar de moto, não P, e não gosto, eu não tenho moto. Tá bom? Se eu negasse essa expressão aqui, vejam que ela está afirmativa, né? Eu gosto de andar de moto ou tenho moto. Se eu negar isso aí, é a mesma coisa que eu disser eu não gosto de andar de moto e não tenho moto.
Se a gente for fazer as comparações, vejam, eu fiz a tabela verdade para o lado esquerdo e para o lado direito. Vejam que eu chego à mesma conclusão. Por isso que eu falo que eles são equivalentes. Porque quando eu faço a tabela verdade, eu chego ao mesmo resultado. E isso, para mim, se chama equivalência lógica. Tá bom? Esse caso aqui é a mesma coisa, é a lei contrapositiva, tá? Tem aqui e também tem na lista de exercício para vocês fazerem. E o conceito é o mesmo. Eu chego aqui, ó, P, então Q, né? E é equivalente a não Q, então não P. Tá certo? Então, aí tudo isso que a gente está fazendo até agora se chama método dedutivo. Método dedutivo é uma ideia que eu vou ter como se eu conseguisse provar ou não. É uma dedução. Falar que isso é verdadeiro ou é falso. Aristóteles, né, foi um grande matemático. Ele foi o que mais contribuiu dentro dessa parte de lógica. E daí eu tive 3 princípios básicos. E é só questão de história mesmo, tá, gente? 3 princípios básicos da lógica. Então, criado aí por Aristóteles e outros matemáticos da época. Os 3 princípios são terceiro excluído, não contradição e princípio da identidade, que é muito óbvio se você parar para pensar, mas que muitas vezes não é tão óbvio assim. O princípio da identidade é falar o quê? A é A. Beleza. Gato é gato, né? Faz muito sentido. Gato é gato. Ok. O princípio da não contradição é o seguinte: é impossível o gato ser um gato e ser um cachorro ao mesmo tempo. E não ser, vejam que é não há, né? Não ser um gato ao mesmo tempo. É impossível o gato ser gato e não ser gato ao mesmo tempo. Ok? Então é como se eu tivesse: é impossível o gato ser gato e não ser gato, né? Se ele é gato, ele é gato. O terceiro excluído é o seguinte: se o animal é gato, não há uma outra possibilidade, ou seja, se ele é um gato, ele não é um cachorro, tá bom? Então, todos esses princípios, eles são muito intuitivos e faz muito sentido, né? É que a gente faz isso o tempo inteiro, porém a gente não para pensar sobre isso. Na programação, vocês conseguem ter bastante essa noção. Às vezes, quando vocês fazem alguma coisa e entra naquele loop infinito, sabe? É alguma coisa que você está traduzindo e não está fazendo sentido para o computador, né? Então, aí a gente cai naquela frase famosa de René Descartes, que é penso, logo existo. Aí a gente entra pelo quê? O método dedutivo, até a gente estava falando até agora em proposições, e agora a gente vê um negócio chamado premissa. Na verdade é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. A nossa ideia aqui é provar se essas premissas ou proposições são verdadeiras. Então pensa, eu tenho que pegar as nossas premissas, que no caso lá são P, Q e R, e provar através de um método dedutivo, ou seja, lógica ou dedução, se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Ou em qual momento ela é verdadeira ou em qual momento ela é falsa, né? Então, veja, premissa, penso e existo. Tá? Então, se eu falo, penso, logo existo, é verdadeiro, né? Se eu penso e existo, penso, logo existo, então é verdadeiro. Então veja um outro exemplo. O gato mia. Ok, é uma premissa. Não tenho que provar que é verdadeiro ou falso ainda. Minha irmã é uma gata. Também é uma outra, né? Aí, o que eu posso concluir? Bom, se o gato mia, né, e minha irmã é uma gata, logo minha irmã mia? É isso? Não, né, gente? Não é. Então é falso. Isso aqui é falso. Então vejam que as premissas são verdadeiras. O gato mia,
verdade. Minha irmã é uma gata, também é verdade. Por mais que seja um conceito meio esdrúxulo da gente falar minha irmã é uma gata, né? Mas é uma forma de você falar que a pessoa é bela, bonita, certo? Então, as nossas premissas são verdadeiras, porém, a nossa conclusão é falsa, né? Que ninguém vê a irmã miando aí, né, gente? Pelo amor de Deus. E daí, quando a gente entra em quantificadores e predicados, e veja que até então a gente está em frases, né? E quantificadores e predicados, a gente já começa a dar uma função para esses argumentos lógicos, tá? Então, aparece agora uma função. Lembra da função lá do ensino médio? Então, aparece agora uma função. E agora eu vou conseguir escrever essas ideias lógicas, né, em forma diferente. Então, observe o seguinte conjunto. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente vai ver conjunto mais para frente. Onde P é a proposição, é o predicado, é a função, que está falando o seguinte: eu quero que esse número que tem aqui seja ímpar. Então, o x é ímpar. Então, eu quero que os números que estão aqui dentro desse conjunto sejam ímpares. Quais são eles? 1, 3, 5 e 7. Tá? Então, esses são os meus números que serão o meu resultado. Então, a gente vai dizer x pertence a A, né? Que está no conjunto A, tal que x é ímpar. E quais são eles? Qual é o resultado? 1, 3, 5 e 7. Tem lá na aula conceitual de vocês, tá? Essa parte de quantificadores e predicados, eu vou passar um pouquinho mais rápido, tá bom? E aí, um outro exemplo. Defina o conjunto verdade para a função. Então, vejam que defina a solução para mim. E que o conjunto é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aonde a minha função quer que seja o quê? Aonde x mais 2 seja maior que 7. Vamos ver? Vamos ver 1 a 1. Primeiro número, 1. Então, eu vou ver x mais 2 tem que ser maior que 7. 1. Veja que eu estou pegando esse primeiro número aqui. 1 mais 2 é igual a 3. Então, é falso. Eu quero que seja maior que 7, então é falso. Segundo, 2. Então, 2 mais 2 fica 4. Também é falso. Terceiro, 3. 3 mais 2, 5. Também é falso. Vou fazendo, né? Vou fazendo até testar todos do conjunto. Chego aqui eu tenho que prestar atenção, né? No 5. 5 mais 2, 7. E agora, pro verdadeiro ou falso? Falso. Eu quero que seja maior que 7. Eu não quero que seja o 7. Eu quero maior, só maior. Então, quando que começa a ficar verdadeiro? Quando eu começo a pegar do 6 para cima. 6, 7, 8, 9. Que aí eu começo a ter números maiores que 7 como solução. Então, qual é a minha solução nesse caso? 6, 7, 8 e 9. Os para baixo disso é falso. O 6, 7, 8 e 9 é verdadeiro. Então, nosso conjunto verdade, que é o nosso conjunto verdadeiro, é 6, 7, 8 e 9. Tá bom? E aí, vejam que aqui apareceu algumas coisinhas. X pertence a A, algumas linguagens de conjunto, né? Isso aí, gente, dentro dessa linguagem de conjuntos, a gente tem dois caras que são chamados de quantificadores. Nós temos o universal e o existencial. O que são eles? O universal se chama para todo. Universal. Então, é para todo. Deus é universal. Então, Deus é para todos, né? Mesmo quem seja ateu não acredite. Um oxigênio. Pronto, vamos ser mais amplo. Oxigênio é para todo, certo? Qual o símbolo? É esse azinho de cabeça para baixo. Então, toda vez que a gente encontrar esse azinho de cabeça para baixo, o nome dele é para todo ou para qualquer, tá bom?
E o outro quantificador é o existencial, que é o de existência, né, gente? Que é o E ao contrário. Então, toda vez que a gente observar esse quantificador, a gente vai ler existe um, é existente, para algum, tá certo? Então, quando a gente tem, por exemplo, ó, para todo x, se x for um cachorro de rua, então x está abandonado. Então, imagine que x é um animal, tá? Então, para todo animal, veja que eu estou generalizaníssimo, né? Generalizando. O para todo generaliza. Para todo animal, se esse animal for cachorro de rua, então este animal é abandonado. É verdadeiro, gente? Não, não é. Para todo animal que está na rua, esse cachorro é abandonado? Não. Não é. Tem cachorro aí, tem dono que cria o cachorro solto. E muitas vezes eu vou ver um cachorro na rua e ele tem dono, né? Então, generalizar isso é algo muito sério, porque não cabe para todo mundo, né? Então, o quantificador para todo tem que caber para todo mundo. E agora veja que diferença. O quantificador existe ou algum, ou de existencial, já significa diferente. Então, existe um cachorro abandonado que esse cachorro é de rua. Aí é óbvio que vai ser verdadeiro, né? Então, se existe um animal, X, nesse caso, se esse animal for um cachorro de rua, então X está abandonado. Então, existe um cachorro de rua, claro, verdadeiro, que esse cachorro é abandonado. Esse é verdadeiro. Então, o quantificador universal pega todo mundo. O de existencial pega um caso. Se um caso existir, pronto, e já torna verdadeiro. Tá bom? Então, veja um exemplo. Sendo A, 2, 3, 5, 7. Esse é o nosso conjunto. Classifique cada proposição como verdadeira ou falsa. Vamos ler, primeiramente. Para todo, esse cara aqui é para todo x, ou seja, para todo número que está aqui em A, que está pertencente a A, para todo x pertence a A, x é menor ou igual a 10. Tá, 2, 3, 5 e 7, todos eles são menores ou iguais a 10. São menores ou iguais, então é verdadeiro. Todo mundo é. E agora essa de baixo. Existe um número, existe um x aqui dentro, pertencente a A, né? Existe um cara aqui dentro, que a soma, que quando eu pegar esse cara e subtrair de 2, vai dar maior que 5. Vamos ver. 2 menos 2, 0. Até aí falso. Vamos pegar o 3. Tem que existir, né? Se 1 aqui for verdadeiro, então é verdadeiro. 3 menos 2, 1. Falso também. Próximo. 5 menos 2, 3. Falso também. Próximo. E último, né? 7 menos 2, 5. E agora, hein? Verdadeiro ou falso? É falso. Vai ser falso. Por que vai ser falso? Meu Deus do céu, por que vai ser falso? Porque eu quero que sejam maiores que 5. E aqui deu 5. Aqui não é maior que 5, é igual. Então, se eu tivesse aquele tracinho aqui embaixo, maior e igual, aí seria verdadeiro. Mas eu só quero maiores. E aí é falso. Tá? Falso aqui. Próximo. Para todo x pertencente a x é primo. Todos esses números aqui são primos. 2 é, 3 é, 5 é e 7 também. Certo? Então, se todos são primos, opa, é verdadeiro. Tá bom? Beleza, gente? Então é isso. Espero vocês na nossa live. Um grande abraço e tchau, tchau. EAD, Unicentro, do meu jeito, no meu tempo.